Você acompanha mais uma entrevista especial realizada pela Jovem Pan aqui no Jornal da Manhã Paraná. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o presidente interino da Federação da Agricultura do Paraná, FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Olá, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes aí. A ideia é que a gente faça nessa conversa um balanço, né, de como foi aí esse ano para o setor da agricultura no Paraná. Vou começar pedindo uma avaliação geral. O que a gente pode dizer sobre o ano de 2025 para o setor em linhas gerais, presidente? Olha, o setor foi um setor que teve momentos bons e momentos ruins dentro desse ano. Tivemos vários problemas climáticos aí que afetaram a produção. Tivemos a questão do tarifaço, tivemos as discussões relacionadas à tilápia. Tivemos as discussões aí recentes sobre as custas extrajudiciais, tivemos discussões relacionadas à jornada de trabalho 6x1, tivemos a renegociação de dívidas com produtores. Realmente foi um ano intenso para a agropecuária, não somente paranaense, mas nacional. Importante relembrar que tivemos aqui a questão do tarifaço do Donald Trump também, que impactou todo o setor produtivo paranaense e brasileiro. Então foi um ano de grandes desafios para a agropecuária. Mas, como sempre, a agropecuária se puxa como um alicerce econômico aí e continua auxiliando todos os setores da economia, firme e forte e com a resiliência de sempre que nós produtores sempre tivemos. E a questão do tarifaço, por exemplo, né? Como é que vocês leem aí a resolução que se deu em torno, até o momento, né, em torno do assunto? Trouxe alívio para o setor? Ainda há o que ser feito? Qual é a leitura? Olha, desde o primeiro momento da questão do tarifaço que ocorreu aí com o Trump, nós da federação vemos falando que isso aí é mais político do que relacionado à proteção de mercados, né? O Brasil não foi o único país que teve as taxações, teve outros países que foi envolvido e o Trump começou a fazer isso como uma forma de proteção de mercado, mas aqui a gente viu que foi mais uma questão política efetiva do que uma questão econômico-financeira de proteção de mercados, porque boa parte dos produtos que os Estados Unidos importam do Brasil, eles não são detentores de toda essa produção, então eles precisam efetivamente importar. E a não importação começou a gerar custos elevados para os próprios Estados Unidos e depois de um tempo ele começou a ver que isso aí não era o melhor caminho para a própria economia norte-americana e aí começou a diminuir os tarifaços, como ele está fazendo agora, com o café, com a madeira, ele está voltando. Sem dúvida nenhuma, isso foi péssimo para o brasileiro e para a agropecuária, porque não tinha mercado para reposicionar esses produtos. Mas, por outro lado, a gente sempre tem que ver o copo meio cheio. Muitas das empresas, muitos dos setores começaram a procurar novos mercados, trabalhar novos mercados para abrir e assim não ficar refém de um mercado único como o americano, né? Tem muitas coisas aí que ficou para trás, tem muito prejuízo acumulado, teve muitas demissões, então agora é o momento da gente se alicerçar e começar a trabalhar em conjunto para voltar a corrigir esses setores aí que ficaram deficitários graças a esse tarifaço. Agora, presidente, como é que o senhor viu a atuação do governo federal com relação a essa discussão com os Estados Unidos envolvendo o tarifaço? Qual a avaliação que o senhor faz aí da diplomacia brasileira e até também da atuação do presidente e do vice-presidente da República? Olha, na minha visão, a relações diplomáticas, nós temos o melhor corpo diplomático do mundo, já é considerado isso. Eu vejo que o Brasil ele demorou demais para entrar na diplomacia, demorou demais para ter uma ponte de diálogo entre os Estados Unidos e o Brasil. E em função disso também foi onde acarretou e agravou um pouco mais essa situação. Nós vemos que foi levado mais para o lado, como eu disse, pessoal e político do que técnico e econômico de defesa da economia de um país, né? Então, se olhar as notícias do passado e ver como foi conduzido tudo isso, como eu disse aqui no começo, é mais político do que econômico-financeiro e nós demoramos um pouquinho aí para tomar pé e correr atrás desse grande problema que trouxe para o nosso país. Se você vê, né, quando foi anunciada a questão dos tarifaços, teve a reunião do BRICS, estava a Índia e estava outros países. O próprio presidente da Índia pousou na Índia, já pegou o avião, já foi para os Estados Unidos para renegociar as tarifas dele e conseguiu abaixar de 50% para 10%. E nós brasileiros aqui achamos que, o governo brasileiro, nós achamos que a gente não precisava conversar, que a gente era um pouco mais forte do que eles, acho que foi esse pensamento, e acabou aí acarretando todo esse transtorno aí que toda a população e para o setor produtivo brasileiro passou nesse período tarifaço. E o senhor tem alguma estimativa de perda? Como é que passou o agro, está passando o agro com relação aí a esse tarifaço americano?
Olha, o tarifaço americano acertou vários setores em cheios. Dentre deles, o setor de madeiras. Se você olhar recentemente, tivemos várias empresas que entraram em recuperação judicial e algumas, inclusive, fecharam. Tivemos um alto índice de desemprego nesses setores, né? O setor de café era uma grande preocupação, mas o café conseguiu, por incrível que pareça, ter um aumento no preço do café, tendo em vista tarifaço e, com isso, pressionando também o mercado americano. Nós estimamos aí de 28% a 22% aí que nós tivemos de quebra financeira aí dentro do setor da madeira no estado do Paraná. Então isso é um impacto muito grande, porque a maioria dos nossos municípios são municípios que dependem diretamente dos setores agropecuários para sustentar a economia dos municípios, né? Quando uma condição como essa acontece e fica fora do controle do empresário, fica fora do controle do governo do estado, fica fora do controle, digamos assim, de quem trabalha e opera as empresas, isso gera um transtorno aí muito grande, né? Então, como eu disse, é o momento da gente recuperar e esperamos, sem dúvida nenhuma, e estamos brigando por isso, que o governo federal possa arrumar linhas de crédito, financiamento, para que os setores possam se reorganizar e voltar a trabalhar e ter pujança, gerar emprego, renda, pagar imposto, porque é isso que nós precisamos para o nosso país. A gente está falando aqui sobre, né, a condução do governo federal diante dessa questão, mas eu lembro também que ao longo do ano, né, o governo deu alguns sustos aí para o setor. A questão do seguro, começo do ano, o orçamento que não estava aprovado, que aí você não tinha para saber como é que funcionariam os programas de financiamento para o campo. Aí depois vinha o ministro da Fazenda que estava de férias, voltava para dizer que estava tudo certo. E também ali, né, essa questão de uma certa insegurança em relação a essa resolução que o senhor mesmo mencionou, né, da questão aí do tarifaço. Como é que o senhor tem visto a política nacional, né, e o apoio aí para o setor do agro dentro do governo Lula? Nós vamos com grande preocupação. Nós estamos sentindo o que passou desse ano e pensando em projeções futuras. Como você mesmo relatou, nós tivemos um plano safra que não foi suficiente para fazer frente às dificuldades que o produtor rural teve. Tivemos um seguro rural que primeiro era 4 bilhões, depois virou 1 bilhão e 20, depois contingenciaram 385 milhões, e aí ficou 380 milhões em abertos que efetivamente ainda não estão empenhados. O que aconteceu é que os produtores paranaenses já estão recebendo os boletos da subvenção do seguro para eles pagarem em casa, que é os 20% que o governo federal deveria fazer frente. Então nós vemos que o governo não está muito... como que eu vou usar a palavra? Ele não está com os olhos muito bons para o setor da agropecuária que segura a economia do nosso país. Uma economia primária de um país que é altamente agrícola, gerador de produtos primários, que trabalha diretamente com exportação e segura a balança comercial. Mas nós não estamos vendo o governo dando linha de crédito, pensando no produtor, auxiliando o produtor. Haja vista tudo que a gente colocou aqui e que, recentemente, o 20% que era a subvenção do seguro rural, nós não conseguimos ter acesso a esse crédito e os produtores estão tendo que pagar do bolso mais essa conta. E o que nos preocupa é que o setor está altamente alavancado. Vemos que tem várias empresas que aí o mercado mesmo fala que estão entrando em recuperação judicial, cooperativas que a gente nunca ouviu falar que está com dificuldades financeiras e alavancadas estão entrando também. Boa parte dos nossos produtores já estão tendo que renegociar dívidas com os bancos, haja vista as intempéries climáticas que tivemos chuva de pedra no Norte Pioneiro, no Noroeste, tivemos excesso de chuva recentemente, essa semana aí, que a gente precisa fazer os cálculos das perdas dessa safra que já foi plantada de verão também, porque choveu demasiadamente, mais de 100 milímetros em algumas regiões, e isso gera um prejuízo para a lavoura. E nós não vemos um acesso ao crédito facilitado. No Brasil nós não temos juros subsidiados, como outros países do mundo, e a taxa de juros a 15%, os bancos estão fornecendo dinheiro a 18%, com spread, vai aí, o pessoal está pegando dinheiro aí a 21%, 22%, 23%, que aí é inconcebível. Quem aceita uma taxa de juros como essa, sem dúvida nenhuma, corre o risco aí de ter dificuldade de pagamento, né? E é o que nós não queremos. Então estamos trabalhando aí também para tentar implementar alguma forma de negociação, ou via governo estadual, que a gente já conversou com o secretário Norberto Ortigar, ou o governo federal, que possa facilitar aí as linhas de crédito e refinanciamento dessas dívidas com os produtores rurais. Mas é uma expectativa de uma safra recorde aqui no Paraná, não há? Uma expectativa de uma safra. Cada ano a gente vê, né? Sempre saindo a notícia de que os resultados do campo vão alcançando aí novos índices inéditos. Não, realmente, a safra
a safra pode aumentar. Eu só digo que foi uma safra maior depois que ela foi colhida ou se começou a colheita. Como agora o pessoal fez o plantio de verão, tem que esperar semear, florescer e tudo mais, e vem uma chuva como essa, eu já falo assim, a safra pode ser grande. Pode ser, porque dependendo do volume do estrago que teve, nós vamos ter que replantar e perder uma parte da janela de plantio. Mas assim, as expectativas são boas para a safra esse ano e temos expectativas boas para a safra do ano que vem. Mas como a gente sempre fala, e eu digo sempre a todo mundo, como a gente tem uma empresa que trabalhamos a céu aberto e não conseguimos controlar todas as variáveis que nos atingem, a gente sempre fica à mercê Nosso Senhor Deus aí, São Pedro, para que chova na hora certa, saia sol na hora certa, para que possa ter uma boa produtividade aí e assim nós angariarmos aí recursos de renda e riqueza. Fica à mercê também, presidente, das questões vindas do governo federal, do Congresso Nacional. Uma delas, o senhor até mencionou aqui inicialmente, é a questão dessa escala, o fim da jornada 6x1, que isso está sendo discutido no Congresso. Como é que o senhor vê, como é que o agro pode ser impactado com isso? Olha, eu vejo isso, nós vemos isso com grande preocupação. O setor agro, não só o setor agropecuário, o setor agroindustrial, essa escala é fundamental. Porque uma vez você diminuindo uma escala 6x1, para quem trabalha com leite, trabalha com bovino, trabalha com cana-de-açúcar, trabalha com várias atividades nesse ramo, a escala 6x1 é fundamental. Diminuindo essa escala ou acabando com ela, nós vamos efetivamente aumentar mais ainda os custos de produção. Não temos mão de obra efetiva existente para trabalhar nas nossas propriedades hoje, já está tendo um êxodo, está tendo uma escassez de mão de obra. Isso que o Paraná é um estado que tem bons salários, que é mais atrativo que outros estados, e mesmo assim não estamos conseguindo mão de obra para fazer as operações. Aí a pessoa fala, mas você pode automatizar, mas tem tecnologia. Ok, mas para toda tecnologia precisa ter um ser humano que vai operar, que vai cuidar, que vai arrumar, fora os custos disso, né? Que os custos ainda são muito elevados e não estão na mão de todo mundo. Então nós estamos trabalhando aí fortemente junto com a nossa Confederação Nacional da Agricultura, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, através do presidente e deputado Pedro Pion. Estamos trabalhando com os senadores da República para que isso aí a gente consiga de alguma forma ter mais calma, ir devagar, chamar a audiência pública, chamar o setor produtivo para conversar e dialogar, porque nós vemos isso com grande preocupação. Se passar uma jornada como essa, sem dúvida nenhuma, vai afetar todo o setor produtivo paranaense e nacional. Nós vamos ter sérios problemas operacionais de trabalho aí no futuro, sem dúvida nenhuma, se uma jornada como essa for aprovada. E como é que o senhor vê dentro desses desafios que se estabelecem nas discussões políticas, né? A escala 6x1 é um exemplo, o senhor mencionou também as custas judiciais, que foram inclusive uma vitória garantida, já vou pedir para comentar, mas há agora no fim do ano a retomada da história, por exemplo, de um assunto que foi discutido, foi para o judiciário, foi discutido de novo no parlamento, que é a questão do marco temporal, e que está nas mãos aí do Supremo Tribunal Federal. Estava dando uma olhada até no placar como é que anda a questão, mas que vem com uma revisão, uma tendência de revisão da justiça, mais uma vez, em torno desse assunto. Qual é a leitura que a federação tem sobre o tema? A leitura que nós temos sobre o tema é que os poderes deveriam se respeitar. Desde a minha juventude, desde a época da escola e tudo mais, a gente vê que os poderes, o Congresso aprova as leis, o Senado valida, vota para o Congresso, uma vez aprovado ou sancionado pelo presidente da República ou pelo presidente da Câmara, se torna uma lei e cumpra-se a lei. O que nós vemos hoje é que as leis são feitas, são instituídas e o judiciário, em vez de cumprir a lei, o entendimento que ali está, ele quer questionar a lei e mudar a lei. Uma vez que os poderes estão cada um puxando a corda para um lado, a gente vê que há um descompasso de governança dentro das próprias instituições governamentais do país, que isso gera uma insegurança jurídica para toda a sociedade, nesse caso principalmente para o homem do campo, de saber se a terra é minha, não é minha, se eu vou ter direito à minha terra, se não vou ter direito. Aí o Supremo, junto com o Gilmar, faz uma comissão de conciliação, essa comissão de conciliação vai, discute, do nada para, aí fica 6, 7 meses desativada, volta no final do ano agora para ser redebatido o assunto, porque foi passado a PEC 48 lá no Senado Federal, que agora vem para a Câmara e está passivo de aprovação pelos deputados, e aí eles não querem que o marco temporal prevaleça e volta para o Supremo, então fica nessa briga gerando muita insegurança jurídica e cabe a nós, cidadãos, populações e entidades, achar os melhores caminhos de defesa dos interesses e continuar brigando para que cada poder
cuide da sua caixinha da forma que foi e está na Constituição Federal. Do contrário, a gente vê o país com sérios problemas aí de avançar nesses temas, e temas complexos e importantes e que vão destravar, sem dúvida nenhuma, o país, dando segurança jurídica para todos, para os povos originários, para os produtores rurais, porque se você olha faixa de fronteira que nós estamos discutindo, tem propriedades de mais de 200, 100 anos na mão de proprietários, fazendeiros que trabalham nessa terra, exploram essa terra, de famílias centenárias, que agora falam assim, não, essa terra é indígena. Mas como assim essa terra indígena? Se for lá a terra indígena, Curitiba deixa de existir, porque também aqui era terra indígena. Então a gente tem que rever isso, acho que com mais carinho, com mais atenção, e ter um marco, uma linha de corte, que aí é a Constituição Federal e o marco temporal de 88. Pois é, mais uma discussão aí envolvendo a questão decisões lá de Brasília que afetam aqui o setor. Agora, o senhor falou no break passado sobre a questão da bancada ruralista, que ganhou uma força espetacular, né? Hoje a bancada ruralista sem dúvida, uma força política muito grande ali no Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia a atuação dessa bancada nesse ano que passou de 2025? Nossa Senhora. Eu acho que foi a bancada que mais trabalhou no Congresso Nacional. Nós, do Sistema FAEP, temos uma cadeira no Instituto Pensar Agro, então nós estamos lá desde a constituição da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós ajudamos na criação dela. Trabalhamos e subsidiamos junto com outras entidades, todos os parlamentares que ali fazem parte. E fazendo uma retrospectiva desse ano aí, foi um ano de grandes batalhas e lutas dentro do setor produtivo, especialmente da agropecuária, relacionada aos posicionamentos que o governo federal, o Senado, vem tomando com relação às pautas da agropecuária. É ruim de ver que a gente poderia estar avançando em pautas mais produtivas e pautas melhores para o setor, mas que a gente tem que ficar cada vez mais defendendo o setor com as pautas que estão sendo colocadas no Congresso, em vez de avançarmos em pautas melhores e mais produtivas. Mas isso faz parte, essa é a democracia, é assim que tem que ser, e vamos continuar subsidiando, ajudando os nossos deputados. Temos vários deputados do Paraná vinculados à frente parlamentar, dentre eles o presidente da frente, que é o Pedro Lupion. Temos outros como Sérgio Souza, Tião Medeiros, Ricardo Barros, Luiz Nishimori, que estão todos envolvidos na frente. O próprio Henry Stephanie Júnior também está na frente parlamentar, tentando aí fazer defesa a todos os interesses aí da agropecuária paranaense. E nós temos aí um diálogo direto com eles, estamos sempre subsidiando eles com todas as pautas que se fazem necessárias aí de defesa dos interesses da agropecuária, que essa é uma frente muito grande, um congresso tá bem mobilizado aí nessas pautas. Quando eles se articulam, não dá trabalho, mas estamos tendo pelo menos, estamos conseguindo ter alguns êxitos aí para não ser tão penalizado no setor. E um deles foi a questão da tilápia, né? Recentemente a gente viu até a comemoração do presidente da frente parlamentar com aquela história do governo tentar colocar como espécie invasora e gerar uma série de inseguranças, né? Principalmente aqui no Paraná, que a gente sabe tem ali uma representação muito grande em relação a essa produção. Sem dúvida nenhuma. A questão não só da tilápia, manga, jabuticaba, jaca, eles estavam colocando como espécie invasora. Nós iríamos acabar com o setor produtivo como um todo, que hoje o Paraná é líder na exportação de tilápia, exportando mais de 34 milhões de reais aí em exportação, gerando riqueza, renda, mas graças a Deus, Frente Parlamentar, CNA, Federação da Agricultura do Estado do Paraná e outras entidades das federações se uniram aí, fazer frente para poder sensibilizar o Conabio e mostrar que o que eles estavam fazendo realmente não é algo bom para o país, né? Falar que uma espécie exótica está aqui há mais de... o Brasil tem 500 anos, sei lá, tilápia deve ter uns 200 anos no Brasil aí, jabuticaba. Então, quer dizer, é difícil a gente ver umas situações como essa e achar que é normal, né? E as pessoas tratarem como uma normalidade isso, algo que não é. E ao mesmo tempo a gente também vê essa questão da importação da tilápia do Vietnã. Estamos muito preocupados com a questão da sanidade animal que vem dessa tilápia, porque as procedências e a forma como ela vem é totalmente diferente das agências sanitárias brasileiras, das exigências que o Brasil tem.
né? Então a gente está trabalhando também juntamente com a frente parlamentar e tudo mais para que a gente consiga, o governo estadual efetivamente, conversamos com o secretário Márcio Nunes, conversamos com o Otamir da ADAPAR, para a gente ver uma forma aí de ter uma proteção dos nossos produtos dentro do Paraná e para a nossa população, porque está sendo muito questionada a sanidade, né, a qualidade desses peixes que estão vindo aí do Vietnã, que gera um problema gigantesco aí para a nossa população. O senhor citou agora aí o secretário Márcio Nunes, secretário de Agricultura aqui do estado do Paraná. Como é que o senhor vê a atuação dele aí perante ao setor que o senhor lidera? Como é que foi esse ano aí em relação a essas políticas do governo do estado? Olha, o secretário Márcio Nunes, desde que assumiu a pasta, os outros também trabalhavam diretamente conosco, a gente levava as pausas para ele. Mas o secretário Márcio Nunes, eu sou amigo pessoal dele, eu até brinco e falo, nossa, Márcio, você teve uma sorte muito grande de pegar uma secretaria que o Ortigara quase não tinha dinheiro e agora está com uma secretaria, uma super secretaria, né? Orçamento bilionário, tá com um orçamento bilionário, né? De 5 bilhões para estrada, 2 bilhões e meio para entrega de maquinários, que é o que efetivamente a secretaria está fazendo, está entregando esses maquinários para os prefeitos, para as regiões, para que eles possam operar, estão criando a patrulha de sustentabilidade aí para treinar esses operadores para fazer isso, a operação dessas máquinas de forma adequada. E a novidade que o governo apresentou, que essa aí é muito boa também, é a questão do asfalto, que eles estão asfaltando aí várias estradas rurais que são essenciais para o escoamento da nossa produção. Nós sabemos que o Paraná é um grande produtor de alimentos, mas um dos grandes entraves que nós temos hoje no estado do Paraná é a logística de escoação de produção para o Porto de Paranaguá. Então, de toda forma, isso acontecendo vai ajudar e vai tornar um pouco mais ágil e, se Deus quiser, menos custoso aos nossos produtores aí, que esses produtos cheguem até o Porto de Paranaguá e possa haver exportação. Olha, a gente falou aqui sobre esse bom relacionamento, né, com o governo, mas os deputados também, eu até falei que a gente ia conversar sobre isso, atenderam aí a uma demanda, né, dos principais grupos empresariais, incluindo também nessa conta, né, melhor dizendo, a agricultura, que é a questão das custas, né, dos cartórios, que iria impactar amplamente o setor. Então, isso foi uma vitória que foi assegurada também com o apoio da Federação da Agricultura. Sim, isso aí foi uma vitória assegurada. Nós encabeçamos essa discussão e trabalhamos fortemente por esse veto, porque aumentar em várias custas e na tabela de emolumentos em mais de 534%, 354%, várias custas que o setor agropecuário utiliza, né? Como matrícula, já referenciamento e outros. Nós vemos, não só nós, mas também o G7, que são todas as entidades do setor produtivo, que a gente participa e conversamos bastante sobre esse tema. Não é um momento de aumento de nada, né? Os setores produtivos como um todo e a própria população vem sofrendo com os aumentos de impostos constantes aí, impostos ou pelo governo federal, ou por situações a qual nós não temos controle e a Assembleia Legislativa junto aos cartórios querendo fazer um aumento expressivo com relação a isso. Então nós trabalhamos aí juntamente com o G7, com essas entidades, conseguimos mobilizar e sensibilizar o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, e assim conseguimos aí fazer um veto desse projeto de lei, pelo menos por esse ano aí, para ser discutido isso aí no próximo ano, com todo o setor produtivo na mesa, para ver qual seria o melhor caminho de construir isso aí para toda a população. Presidente, o senhor citou aqui há pouco a questão dos gargalos da logística do Paraná. A gente teve 2025, por exemplo, o leilão das rodovias aí do estado, que tem, um dos objetivos seria justamente essa melhora, para dar mais fluxo ali para o escoamento. Como é que o senhor vê esses gargalos e o que fazer para solucioná-los? Olha, a Federação da Agricultura se posicionou várias vezes com relação aos pedágios do estado do Paraná e da forma como estava sendo feito, porém já foi feito. Estamos acompanhando de perto todas as questões dos pedágios, vemos que começou a execução das obras, nosso corpo técnico está trabalhando diretamente, nós temos um relacionamento direto com os presidentes das concessionárias, então nós chamamos eles para conversar, para ver como estão os andamentos, até o presente momento que foi combinado e está sendo cumprido, então a gente vai acompanhar de perto e sem dúvida nenhuma, não havendo
a execução do que está nos planos concessionados com eles, nós iremos fazer barulho e iremos questioná-los mais profundamente, inclusive judicializar, se fizer necessário, porque assim, nós não podemos deixar o Estado do Paraná parar ou travar ou colapsar na parte de infraestrutura por causa de rodovias. Mas fora as rodovias, nós temos um entrave um pouco maior também, que é as questões das ferrovias do Estado do Paraná. Tá vendo a renovação da Malha Sul aí, também nós estamos preocupados porque nós precisamos de fortes investimentos na questão ferroviária do Estado para que faça frente a toda essa logística. Se a gente tem uma ferrovia boa e ágil, sem dúvida nenhuma vai haver menos caminhões nas estradas, mais rodovia, mais segurança e menos fluxo. Se a gente pegar daqui para Campo Largo, Ponta Grossa, por exemplo, ali já não tem mais que ser pista dupla, tem que ser pista quádrupla, porque tudo engarrafa e todo mundo fica preso ali mais de 2, 3 horas no trânsito para ir de uma cidade a outra, que antigamente a gente fazia em 60 minutos, 1 hora mais tranquilo. Hoje nós não conseguimos. Então nós temos cada vez mais olhar para a logística não só do Estado do Paraná, mas do Brasil, porque o grande entrave do nosso país é a questão logística. Olha, quero agradecer imensamente aqui. Acho que a gente tem 1 minuto ainda para falar sobre os 60 anos da FIEP. Vou pedir para que a gente traga ali o trabalho que a FAEP vem desenvolvendo aí nos últimos tempos. Esse ano foi um ano de 60 anos da Federação da Agricultura. Um ano diferenciado. Nós começamos com um trabalho de trazer a FAEP ao produtor rural, queremos o FAEP no trecho, sistema FAEP no trecho, onde o presidente interino, junto com as equipes, nós vamos aos nossos sindicatos, conversamos com os presidentes do sindicato, com a equipe, ouvimos a demanda, trazemos a demanda e ajudamos a solucionar e levamos tudo que a Federação da Agricultura faz em prol dos produtores rurais e dos sindicatos nas regiões. Criamos um ano de festividades, passamos por vários municípios, com vários encontros, tivemos os líderes regionais em cada região nossa, que nós temos uma base, que são 11 regiões. Fizemos um evento de líderes rurais aqui no final do ano, trouxemos mais de 4 mil pessoas para Curitiba aqui, com palestras do Paulo Guedes, Marcos Rufino, finalizamos com o evento do César Menotti, para fechar com chave de ouro, um ano que dificuldades, mas ao mesmo tempo tivemos dificuldades, muitas alegrias e muitas conquistas, num ano difícil. Tivemos o programa Agrinho, da edição de 30 anos do Agrinho, um programa que está aí dentro das escolas, ajudando as crianças, mostrando que campo e cidade caminham lado a lado e de mão dada, trazendo a melhoria da cidade, do homem do campo, que nada se faz se não for através da educação. Nós acreditamos muito nisso. Então foi um ano diferenciado e que, se Deus quiser, a Federação da Agricultura vai continuar à frente, fazendo a diferença na vida da agropecuária e da sociedade paranaense por mais 100 anos, 200 anos aí, se Deus quiser. Muito obrigada ao presidente interino da Federação da Agricultura aqui do Paraná, FAEP, pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Nós te agradecemos e estamos sempre à disposição, se fizer necessário, para bater um papo com vocês e trazer à luz tudo que nós fazemos aí para a nossa população. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela consideração aqui com a nossa audiência da Jovem Pan.